Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Para você acompanhar conosco, o nosso autor de hoje já está aguardando para conversar, mas antes eu vou colocar em destaque aqui a capa do livro dele, que é Matar para Governar. Necropolítica, racismo de Estado e a seletividade dos direitos humanos, do Wilson Bandeira, que já está aqui para conversar. Primeiramente, Wilson, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Boa tarde, Cida. Tudo bem? Perfeito. Para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Wilson, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Tá, joia. Bem, meu nome é Wilson Bandeira, né? Recentemente eu terminei um mestrado em Direitos Humanos e já era o próprio mestrado já era um anseio que eu tinha há muito tempo, né? De tratar de uma pesquisa que eu acho que é relevante para a sociedade brasileira. E depois que aconteceu aquele fato no ano passado, em que uma operação policial mataram 121 pessoas, eu acho que a minha pesquisa ela ficou mais evidente, né, na questão da importância. Então, eu sou pesquisador na área de direitos humanos, também sou policial civil, né, então eu me acho legítimo para falar sobre esse tema. Trabalho na Secretaria de Segurança, na área de gestão, e também é importante lembrar que o tema do livro, a gente vai conversar um pouquinho depois, né, Cida, sobre ele, mas ele tem uma ligação muito grande com gestão, com governança da segurança pública, né? Essa letalidade, ela não é algo que possa parecer normal para nós, né? Então eu sou pesquisador, eu terminei o mestrado em Direitos Humanos pela UNB, né? E também sou economista e bacharel em Direito, né? E trabalho, atualmente eu sou diretor de contratos e convênios da Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, eu queria que tu contasse pra gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Ah, sim, eu vi um anúncio, acho que foi no YouTube, salvo engano, com o Ivan, né? E eu achei muito interessante. Então, eu já tinha um anseio de publicar o livro e entrei em contato com o Ivan, né? Então, ele prontamente me respondeu, nós batemos um papo e depois ele me passou para uma consultora, que aí nós conversamos, ela alinhou todas as questões técnicas e tudo. E aí a gente foi amadurecendo e foi, né, encarando esse projeto, né? Mas foi no YouTube, eu conheci o Ivan no YouTube, depois a gente conversou. Foi assim que foi o meu primeiro contato com a editora. Que legal. Vou colocar aqui novamente a Uhum. capa do teu livro em destaque, que é Matar para Governar, Necropolítica, Racismo de Estado e a Seletividade dos Direitos Humanos. E aproveito para destacar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Wilson, tá? Agora vamos falar de fato sobre essa tua obra. Tu já contou um pouco da tua vivência, então a gente já tem um pouco de noção do que vai se tratar o livro. Mas eu gostaria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, de pesquisa e tudo mais, até chegar a essa obra, então, e desse um certo spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Uhum. Certo. Na verdade, então desde quando eu comecei a pesquisa, Cida, então eu verifiquei que era um tema importante, né? Essa questão da letalidade policial no Brasil. E são vários aspectos, então eu tenho certeza que o leitor que se debruçar sobre a obra vai ter algumas informações importantes que às vezes são esquecidas no nosso cotidiano, né? Então a obra ela passa por várias questões. Por exemplo, ela fala por que a polícia brasileira, às vezes, ela se torna tão violenta. E aí eu faço um pequeno histórico, né? Como é que surgiu a nossa polícia? Muitas vezes a gente não se pergunta, bem, como é que surgiu a polícia brasileira? Como é que, de fato, quando ela começou a existir na sociedade brasileira? E aí eu faço um pequeno histórico, como é que surge essa polícia, para a gente começar a entender um pouquinho que essa violência também ela é histórica. Né? Então, a gente não pode simplesmente culpar a estrutura atual sem observar um pouquinho do nosso passado. Como é que surgiu essa polícia e como é que surge esse movimento. Né? Então, a gente fala um pouquinho dessa história.
Você bem colocou agora que tem a questão da necropolítica, então a gente fala um pouquinho da visão de Foucault sobre racismo de Estado, fala um pouquinho de Achille Mbembe, que ele é um filósofo africano, mas que está muito em voga e muito pertinente na nossa discussão. Achille Mbembe, ele faz até um exemplo, ele dá o exemplo da faixa de Gaza, muito antes desse acontecimento que nós estamos presenciando atualmente lá em Gaza, né? Desse verdadeiro genocídio que está acontecendo. O Achille Mbembe fala que, às vezes, as elites ou a estrutura do poder usa uma separação de uma parte da sociedade e faz aquela guerra de infraestrutura, ou seja, separa aquelas pessoas que não são importantes para nós e nós não vamos matá-los diretamente, mas vamos fazer uma guerra de infraestrutura, vamos deixá-los sem energia, vamos deixar sem água, vamos deixar sem infraestrutura, vamos deixar sem equipamentos de segurança, e naturalmente essas pessoas vão morrendo. E, de fato, isso é o que acontece na faixa de Gaza, né? E isso é o que acontece também um pouco nas nossas favelas. As nossas favelas são mais ou menos isso, é uma guerra de infraestrutura. Isola uma parcela da população, não possibilita ela os equipamentos públicos, aqueles equipamentos que são essenciais para a sua sobrevivência, e aos poucos essa comunidade ela vai se acabando, né? Então, Cida, o livro traz essa discussão interessante, né, que a gente precisa entender por que dessa violência. E o mais importante de tudo, que eu acho, eu como policial civil, isso não é uma culpa só da polícia. A gente não deve acreditar que essa violência, essa letalidade ou essa alta letalidade é só da polícia. Não. O judiciário tem uma parcela de contribuição nesse processo, o Ministério Público tem uma parcela de contribuição nesse processo. Então, é esse o livro que eu acho que, se o leitor tiver curiosidade de entender um pouco sobre essa letalidade policial brasileira, vai verificar que existem vários atores que contribuem para esse processo, infelizmente, né? E, por fim, Cida, eu falo também sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é importante a gente entender que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil. Olha só que interessante. Condenou o Brasil em 1993 e 94, em que duas operações policiais, nesse caso foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que fez essa operação, mataram 26 pessoas e tiveram 6 estupros. Desses 6 estupros, 3 adolescentes. Estamos falando de policiais que invadiram uma favela e cometeram todos esses abusos. E veja que foram apenas, se é que a gente pode dizer assim, né, 26 pessoas. Ano passado foram 121 pessoas. E aí a Corte Interamericana condena o Brasil naquele processo, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito. A gente continua causando uma letalidade muito grande nos dias de hoje. E aí o livro traz essas reflexões, viu, Cida? Então, acho que o legal é isso, que acho que se o leitor realmente tiver o prazer de ler, vai encontrar vários dados interessantes sobre essa violência que a gente precisa tratar com seriedade, tratar realmente com verdade, né, com sinceridade, ou seja, a gente tem que parar com essa hipocrisia. A gente sabe que a nossa polícia é violenta, mas parece que todos aceitam essa violência. A gente não trabalha para reduzir essa letalidade, né? E quem sofre mais, e o livro traz isso, são os jovens negros. Os jovens negros, infelizmente, são aqueles que mais sofrem com essa polícia violenta que nós temos hoje, né? Certo, fica o convite, então, à leitura do livro do Wilson, que, querendo ou não, é um assunto bastante atual e que a gente observa todos os dias, vamos assim dizer, nos nossos noticiários, independente de qual região brasileira você se encontra. Essa é uma realidade muito, vou utilizar essa palavra, mas bem entre aspas, mas muito comum, que não deveria ser, né? Mas é o que a gente vê todos os dias. Coloquei novamente em destaque aqui a capa do livro, e eu queria que tu contasse pra gente um pouco sobre essa capa e como é que foi o processo de criação junto com a editora, tanto da criação da capa como também da diagramação do miolo. Sim, acho que foi o Gabriel, né, Cida? Acho que foi o Gabriel que tratou comigo da capa, extremamente educado, extremamente profissional, e assim, eu particularmente, eu só tenho elogios à editora, viu? Sempre cumprindo os prazos, então eles sempre estabelecem, olha, nós vamos tratar da diagramação em tal data, e realmente naquela data é disponibilizado, e abre o espaço para que a gente consiga negociar e conversar sobre o avanço, né?
E a capa do livro, o Gabriel me trouxe uma sugestão e a gente foi conversando. E, na verdade, o que, que a gente buscava, né? O Gabriel, eu conversei bastante com o Gabriel, e a gente queria mostrar justamente essa face do Estado, que no livro retrata a polícia, né? Então, assim, e a foice representa a morte. Infelizmente, hoje, e isso eu digo infelizmente porque a gente precisa mudar isso, a polícia muitas vezes, em muitas localidades no Brasil, como você bem disse, essa violência ela é generalizada, eu acho que tanto o norte quanto o sul do Brasil sofre esse processo de violência, infelizmente a polícia muitas vezes é retratada como um agente, um ator violento do Estado, né? E muitas vezes isso se resume ou se concretiza numa morte. Então a ideia foi justamente isso, trazer o policial representando o Estado e essa foice representando a morte, tá? E aí nós conversamos, o Gabriel deu outras opções, falou se a gente queria uma capa mais abstrata, uma capa mais concreta, e a gente foi conversando. Então esse foi mais ou menos o nosso processo, né, de criação da capa, Cida. Que eu acho que foi muito interessante, viu? Eu acho que eu, particularmente, fiquei muito satisfeito com o resultado final. Perfeito, que bom então que as tuas expectativas, vamos assim dizer, em relação ao livro foram atendidas e que o pessoal do design, também o pessoal da diagramação conseguiu traduzir aquilo que tu imaginou então e dar vida à tua obra, ao teu livro. Isso é muito bacana. Antes da gente se dirigir ao final, eu quero aproveitar para reforçar para você que nos acompanha, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Wilson, que é Matar para Governar, Necropolítica, Racismo de Estado e a Seletividade dos Direitos Humanos. Agora, então, para a gente fechar o nosso bate-papo, Wilson, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Ah, sim, eu acho que tudo é começar, né, Cida? Então, às vezes, várias pessoas dizem que o homem precisa ter três grandes objetivos, né? Plantar uma árvore, ter um filho e publicar um livro, né? Eu, graças a Deus, fiz as três. Mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tem um ideal, um sonho, eu acho que a gente precisa buscar e batalhar e concretizar nesse sentido. Eu também demorei muito a ter essa opção e graças a Deus tive a dissertação que me ajudou nesse processo, né? Mas às vezes a pessoa não tem a dissertação, quer começar do zero. Eu acho assim que se tem realmente o desejo de publicar um livro, eu acho que realmente precisa correr atrás. E graças a Deus eu tive outras escolhas, mas assim eu fiquei muito satisfeito com a Diálogo Freiriano porque ela dá todo o suporte nesse sentido. Eu acho que a gente consegue realmente publicar um livro de qualidade, passa por várias revisões, passa por várias mãos, não é um trabalho isolado, é um trabalho em conjunto. Eu acho que se a pessoa tem o desejo e o sonho, eu acho que é colocar em prática, né? E pode procurar a editora, que eu acho que nós vamos ter uma grande ajuda nesse sentido, viu? Perfeito, fica o recado do Wilson para você que ainda não fez a tua publicação, não deixa o teu sonho guardado. Vai, vem publicar e vem publicar com a gente. Wilson, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço, Cida, viu? Fico aguardando aí o apoio dos leitores na divulgação, né? E que realmente comprem essa ideia, né? Essa discussão, que é uma discussão que a gente não pode mais deixar de fazer, né? A cada ano que passa, a gente continua tendo os mesmos problemas. Mas queria te agradecer muito, viu, Cida? Foi muito boa a conversa. Espero que tenha esclarecido vários pontos do livro aí para as pessoas que queiram ler no futuro, viu? Eu agradeço novamente a ti e também deixo o agradecimento a você que nos assistiu até aqui. Deixo o nosso muito obrigado. Lembro a você que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros e aproveito para deixar um convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse que pode colaborar para a tua pesquisa e, por que não, para a tua vida, né? Então, novamente, muito obrigada e não esqueça, conte conosco. Até a próxima!